Hoje é a primeira aula de emoção musical, que é também um módulo de 4 aulas. Nós vamos falar aqui sobre esse vídeo, principalmente este vídeo do David Hume de 37 minutos, mas esse vídeo parece que tem 370 minutos, porque ele tem 70 slides, ele é super denso de informação, então tem que se levar isso em conta, que eu vou comentar em cima dos slides e tentar ir o mais rápido possível para amaciar essa questão toda da emoção e colocar um pouco de contexto, né, para se entender melhor, porque o que é emoção? Para a gente entender o que é emoção musical, a gente antes tem que entender o conceito de emoção. Emoção é uma palavra que vem do latim, que significa, que no latim é emovere, que significa mover, ou seja, levar o indivíduo a uma ação. Então as emoções são estratégias evolutivas de levar o indivíduo, no caso um animal, né, irracional ou um ser humano, a tomar alguma decisão, normalmente na direção de preservar, de sobrevivência, né? Então ter medo de alguma coisa é uma emoção que leva o indivíduo a se movimentar no sentido de afastar de uma situação que é potencialmente perigosa, né? A raiva é um tipo de emoção também que está relacionada com o medo, no sentido de que a cognição daquele indivíduo identificou que aquele perigo ele pode ser destruído. Então nós temos nós naturalmente vamos da raiva para o medo quando percebemos que que o perigo é maior do que aquilo que nós podemos lidar, né? E obviamente tem também toda a questão da testosterona que faz com que muitas vezes as pessoas vejam um perigo maior como se fosse menor, né? Existem uma série de vídeos por aí que mostram esse tipo de comportamento do indivíduo inicialmente ficando bravo com algo e depois ele fica com medo, né? Isso acontece com os animais também. Então a nossa reação límbica, né? Isso é um processo que acontece anterior à racionalidade, que é a emoção, faz com que nos convida a mover, a ir na direção, né, daquelas reações básicas que são os 3 Fs em inglês, né? O fight, de lutar, o flight, de fugir, e o freeze, de pausar, de parar numa situação em que nós ainda não sabemos o que vamos fazer. Por exemplo, alguém está andando num local e de repente se depara com um precipício. A pessoa não vai nem lutar contra a situação e nem fugir, ela vai parar, né, para avaliar a situação, qual é a maneira de lidar. E eu passei por isso uma vez, sem querer, na Califórnia, quando eu morava lá, fazendo uma trilha com um amigo, e de repente a gente escutou um chocalho, né? Conversando e tal, de repente um chocalho muito alto, muito presente, e a gente olhou, tinha uma cascavel, assim, a 1 metro de distância da minha perna, né? E a cascavel, obviamente, estava deixando bem claro que não era para a gente seguir naquele caminho, porque provavelmente tinha lá o ninho dela, né, que a gente estava indo naquela direção. Então, a reação naquele momento foi freeze, né, foi parar, nem fugir e nem atacar, né? E depois que a gente parou, eu dei um leve passo para trás, a cascavel imediatamente foi para o outro lado oposto dela, que ela percebeu que eu parei, né, que eu não ia mais representar nenhum perigo para ela e nem ela representou um perigo para mim, e cada um seguiu o seu caminho aí sem nenhum tipo de problema, né? Então a emoção, assim, a coisa mais importante da emoção é ela ser anterior a razão, ela está por baixo, ela é o sistema límbico no cérebro que está embaixo de todo o córtex, né, que é a parte mais recente da evolução cerebral,
que é o córtex, e mais ainda o córtex pré-frontal que nós temos, né? Que determina todo o processo de tomada de decisão, né? Que outros mamíferos também têm, mas menor, né? O córtex pré-frontal de um macaco, né? De um cachorro é menor, ele existe, mas ele é menor. E obviamente esses animais são muito mais influenciados pela emoção, ou seja, pelas reações emotivas que dizem respeito a todo esse processo límbico, né? Por exemplo, da amígdala, né? Que dizem que é o órgão, eu acho que eu falei isso na outra vez, que estimulado eletricamente com eletrodo dá uma reação de medo profundo no indivíduo, né? No animal, no ser humano. Então, muitas vezes, quando a pessoa acorda ansiosa, com pensamentos terríveis, eu vi outro dia um psicólogo falando num podcast que isso é o fato de que nós estamos dormindo e aí o córtex pré-frontal desligou, ele está lá quieto, está descansando, mas a amígdala, o sistema límbico ainda continua funcionando. Então, de repente, vem alguma preocupação enorme, aquilo acorda, né, o indivíduo naquela ansiedade total, sem entender o que está acontecendo, né? Porque a amígdala disparou frente a algum possível problema. E no caso da emoção musical, para mim que é a coisa mais interessante é a questão da capacidade da música, ela ela influenciar diretamente a, o sistema límbico, né? Então ela tem esses dois caminhos que chamam do slow track e do fast track. O fast track é o caminho rápido, que é o caminho límbico, que imediatamente a gente sente aquilo, porque o sentido da audição é para isso, né? Ele não fecha, a gente não fecha os ouvidos como fecha os olhos, né? Como não tem pálpebras no ouvido. O ouvido tem que estar o tempo todo, né? Conectado, monitorando o que pode acontecer, sons que de repente acontecem no meio de uma madrugada, que acordam imediatamente, né? Especialmente se são desconhecidos. Pode ser um som minúsculo, pode ser um som baixo, mas que pode vir a representar alguma coisa. Tem até um vídeo do Hero, ele falando que ele acordou com um barulho de roçar, né, na janela dele, que aquilo ele não conseguia mais dormir, até que ele foi lá ver que era um passarinho fazendo um ninho, né, que estava mexendo nos galhos e tal, que ele não tinha visto, era uma andorinha que tinha feito um ninho perto lá, mas enquanto ele não descobriu isso, né, um barulho de uma torneira pingando é suficiente para acordar a gente. Então, a audição é um sentido, nesse sentido de monitoramento do que está acontecendo. Acima da audição está o olfato, né? O olfato é ainda mais, porque o olfato não só a gente não desliga, como a gente tem que respirar, né? Então a gente está constantemente sentindo cheiros de coisas. E é ainda mais importante que a gente tenha esse sentido funcionando o tempo todo. Em segundo plano, na minha opinião, né? Eu escrevi isso até no livro lá. Aí vem o olfato, né? Desculpa, depois vem a audição. E aí sim vem o outro, que é a visão, que é um sentido muito mais elaborado, tem muito mais processamento cerebral, mas ele não é tão importante, né, em termos de sobrevivência, quanto é a audição e quanto é o olfato. Então, fazer uma arte olfativa, a gente poderia pensar em perfumaria e tudo, que é uma coisa que tem um grande impacto, mas ele é muito menos moldável, manipulável do que o som, do que a comunicação sonora que você pode criar, né? É, objetos artísticos e materiais, né? Com sons, a comunicação sonora, a organização, sons organizados, né? Como Varese dizia que a música é a arte dos sons organizados, né? Famosa frase dele. Então, essa para mim é a razão pela qual a música é tão potente em, em afetar essa carga emocional, né? E aí tem uma série de coisas que são muito, muito complexas que eu estava pensando enquanto eu escutava aqui esse primeiro vídeo do Hero, que como eu falei é um vídeo extremamente denso,
tem muita informação para 37 minutos apenas. Tem um outro aqui embaixo, ó, que é a, da- o legado semiótico de Peirce, de Charles Sanders Peirce, na etologia e a música, né, a emoção relacionada à música, que é basicamente uma versão maior do Rio explicando o que ele falou aqui nesta palestra, né? Essa palestra é a versão mais densa de tudo isso, do que ele falou aqui. Tem outros vídeos muito bacanas, ele falando aqui sobre música e metabolismo. Ele coloca uma máquina de detectar a pressão sanguínea e ele fica descansando por 10 minutos e para ver qual que é a pressão, né, o batimento cardíaco e pressão dele em situação normal, né, descansado. Aí ele coloca um fone de ouvido com uma música bem suave, bem tranquila, e aí ele mostra que depois de alguns minutos o batimento cardíaco, a pressão dele caiu, né? E depois ele coloca uma música mais dançante e tal, e a pressão sanguínea e o batimento aumentaram, né? É um pouco só, mas ele mostra como isso, como a música afeta nosso metabolismo, né? Então, é um vídeo curtinho de 3 minutos que mostra isso. Este daqui, o Arousal Simulates, espera um pouquinho só, Arousal Stimulative and Sedative Sounds. Ele fala sobre a questão do arousal, né, que é a intensidade musical, né, porque naquele modelo circunplexo do Russell, de 1980 mais ou menos, ele divide as emoções num modelo bidimensional, que tem o arousal, que seria a intensidade de uma música, né? Se ela é uma música relaxada, se ela é uma música intensa, então aí a gente tem uma coordenada vertical normalmente, e a horizontal seria o valence, a valência, que vai do triste ao alegre. Então, dentro dessas duas coordenadas, como um plano cartesiano, que você tem x e y, você traça todo um modelo circunplexo de possíveis emoções, que são a combinação dessas duas emoções dimensionais, aí, básicas, né? E para mim, eu já mencionei isso, faz muito mais sentido do que um modelo categórico, onde nós temos emoções específicas, né? Na verdade, as nossas emoções são baseadas nessas duas. E ele fala sobre essa dimensão que é o arousal nesse vídeo, que é um vídeo extenso também. Mas assim, o vídeo introdutório dessa parte de emoção para mim é este aqui que ele fala sobre Music, Emotion and Behavior, de quase 40 minutos. Muito interessante, eu tenho aqui os slides, vou tentar passar super rápido esses 70 para ir comentando, inclusive oferecendo a minha crítica educada ao pensamento brilhante do Hero, mas que eu tenho minhas opiniões, no sentido de que, inclusive que é uma crítica que se faz ao pensamento etológico, porque ele utiliza a etologia para explicar a, a emoção musical, né? Que ele também fala, que eu não sabia, que vem da semiótica de Charles Sanders Peirce, que também é um outro herói meu aqui da, 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 do- da parte filosófica, científica, né, o pragmatismo filosófico do Peirce, eu acho realmente muito interessante, que agrega muito. Mas uma das críticas que se faz com relação à etologia, né, musical, ou a etologia aplicada à música, é o reducionismo, né? Aí dá a impressão que, como uma teoria dos afetos, que, então tem um estímulo e uma resposta, um estímulo e uma resposta, e não é isso, né? O próprio Hero, ele fala, para mim ele deveria estressar mais isso, ele estressa, ele fala, mas não tanto quanto deveria, que é muito mais complexo que isso. E para mim, para explicar isso, para mim, pensando em termos físicos, tem um negócio que chama pêndulo duplo, que é muito interessante. Um pêndulo, todo mundo sabe, oscila, né? Vai como um badalo de um relógio, de um carrilhão, vai de um lado para o outro, é um pêndulo. Ele tem um movimento bastante comportado, bastante fácil de se estabelecer um padrão.
Mas o que acontece se você coloca um pêndulo e um outro pêndulo preso no pêndulo anterior? Então são dois pêndulos. E esse modelo aqui ele usa como se fosse duas réguas, basicamente. Porque se fosse um pêndulo com uma cordinha solta, não daria o efeito de pendular, de oscilar, né? Então eu vou tocar aqui, é um vídeo do MIT, fácil de encontrar, colocar double pendulum. Eu encontrei também assim, só para colocar o exemplo, que para mim é a metáfora do que acontece com a questão da cognição musical, porque isso é muito mais complexo. Porque nós temos a emoção basal, límbica, que está associada a todas as questões evolutivas do animal, de a gente ter reações de medo, do fight, do flight, do freeze. E depois tem a parte cognitiva, que é o feedback, que é uma outra, que algumas pessoas chamam de meta-emoção. É a emoção da emoção. E a gente percebe isso, né? Por exemplo, rancor, né? É basicamente uma meta-emoção. A gente lembra de uma coisa que foi feita, muitas vezes que até que a gente já perdoou, esqueceu, e aí volta de novo aquela sensação toda. E isso fica realimentando e criando um processo que é quase que caótico, né? Que é basicamente o que acontece no pêndulo. Um pêndulo grudado no outro cria um movimento que é imprevisível. Não dá para se estabelecer uma equação matemática que descreva esse pêndulo. Um pêndulo só, fácil, movimento oscilatório. Um pêndulo em cima do outro, quase que impossível. É um modelo caótico. Então vamos tocar rapidinho aqui só para ver, porque é muito interessante você ver isso. Aí que mais pra frente, é um vídeo curto, né? Tem aí 2 minutos, 2 e meio. Ele coloca uma luzinha assim no ponto aqui que ele está preso, esse outro que é o pêndulo simples, e você pode ver que esse pêndulo simples ele não fica só oscilatório, ele fica meio louquinho também, ele fica diferente, e dá para ver melhor quando tem os pontinhos aqui, que esse ponto aqui, que teria que estar bem oscilatório, ele joga primeiro bastante assim, para fazer bastante, né, ter bastante energia, ele, ele é realimentado pelo pêndulo de baixo, então tudo fica bastante difícil de se descrever. E para mim é como se fosse isso, assim, o primeiro pêndulo é o sistema límbico da nossa reação basal, límbica, né, ou a amígdala que dispara quando tem a questão de algum medo óbvio, né, ou uma raiva, ou um processo assim que tem de fato, tem um leão correndo atrás da gente, uma coisa simples e fácil de entender, a gente, né, ou alguma coisa que a gente tem que queira destruir, né, a gente ou um animal qualquer, mas pode ver. Aí existe uma realimentação de segundo pêndulo que para mim é a metáfora da cognição, a meta-emoção, que aí conforme o negócio vai aqui, você pode ver que esse pêndulo não está tão. De vez em quando ele parece ok, mas outras vezes não tanto. Então eu pensei a respeito disso quando estava preparando essa aula aqui. Eu achei que esse pêndulo duplo é uma boa metáfora para esse processo da emoção. E a música, nesse contexto, ela funciona para regular a emoção de acordo com aquilo que o ouvinte quer. E a gente percebe isso na atualidade, que já não é mais tão atual, mas aí nos últimos, sei lá, 20 anos aí que nós temos
maquininhas nos nossos bolsos, né? Desde do iPod, né? Depois dos celulares todos que tem, e a nossa possibilidade de ter assim repertórios com centenas ou milhares de músicas, que o que as pessoas fazem naturalmente no geral é utilizar um repertório extenso de música para regular a emoção delas, para colocar as músicas de acordo com o contexto que vão funcionar. Então aí a coisa funciona e faz sentido, porque não dá para você estabelecer uma previsão de como aquela música vai afetar a emoção de alguém, sem saber qual que é a predileção, qual que é o contexto, qual que é a situação. Aí é como tentar descrever esse pêndulo duplo, o movimento do pêndulo duplo. Mas o que acontece é o oposto, é utilizar algo que a pessoa já conhece, já tem um contexto, já tem um entendimento daquela música, daquele repertório, aquela música tem esse efeito para ela, e vai reforçando de acordo com a escuta, mas porque é uma coisa também interessante, né? Não sei se a gente falou isso na aula passada, se eu falei isso na aula passada, que música é o tipo de arte que as pessoas mais revisitam, né? Não existe nenhum outro tipo de arte que as pessoas voltem a revisitar, como assistir um filme, né? Tem, é, se a gente assiste, mesmo um filme que a gente gosta muito, a gente assiste muito menos vezes, né, o mesmo filme do que a gente escuta a mesma música, porque a mesma música, a música ela volta a dar aquele impacto emotivo que é, no final das contas, a razão da existência da música. É essa utilização dessa comunicação inefável, né? que, é, que tem um processo regulatório daquilo que nós colocamos, né? Como. Estou dizendo isso no contexto geral da música que se vende, que, que, que existe toda uma indústria, né, em cima disso, porque é de fato algo significativo para uma imensa maioria das pessoas. Claro que existem outras propostas, músicas experimentais, músicas atonais e eletroacústicas e tal, que também cumprem, no final das contas, um propósito, né, de uma comunicação inefável daquele compositor e tal. Mas o impacto principal desse corpo, né, de comunicação sonora que compõe a música que é consumida, né, pela imensa maioria da humanidade, é esse, né, no final das contas, regular a emoção. E por que é tão difícil a gente estabelecer um parâmetro como um disparo etológico, né? Então, que a gente vai ver aqui rapidamente, né? Um som grave, então é um som que significa algo amedrontador. Um som agudo, é um negócio gracioso. Não necessariamente. A princípio, sim, mas não necessariamente sim. Eu vou comentar isso tudo passando os slides, né? Tá. Então ele faz as perguntas iniciais aqui, né? O que é emoção, se a emoção pode ser aprendida, se ela é inata. Tudo isso eu não vou nem responder porque eu já falei. É a questão do pêndulo duplo, né? Existe uma parte inata, existe uma parte aprendida, né? É o pêndulo, é o nature e o nurture, né? Assim, aquilo que é a nossa genética e aquilo que é inculturado, aquilo que é a cultura, genética e cultura, elas se realimentam. Esse que é o ponto interessante. Não é a gente colocar um do lado do outro que os dois vão ter um comportamento padrão que dá pra gente prever. Não, né? É essa realimentação que deixa a coisa caótica, né? Ah, tá, eu vou até meio que seguir reto aqui, porque senão a gente não consegue vencer aqui. É, se o que faz um som ser feliz ou triste, tudo isso ele está preparando para chegar na questão da etologia, né? Se existem emoções aqui que podem, como que é? Se existem emoções que não podem ser trazidas, né, assim, conveyed, abarcadas, né, por sons, se
Are acoustic features of emotions the same in all cultures? Esse é um processo universal. Bom, tudo isso eu até falei, inclusive na última gravação. Mas enfim, aí ele coloca a quietologia como uma inspiração desse processo e ele dá um exemplo, coincidentemente, com aquilo que eu passei na minha vida, no final da década de 90, de uma cobra. Então ele fala de dois tipos de padrões da etologia, que são os sinais, que é o signal, e depois ele fala do cue, que é pista. Então seria sinal e pista. O sinal ele é multimodal, ele tem uma série de, não só o som, como ele também tem postura, expressão, cheiros até, e ele é bem conspícuo, né? Ele é evidente, assim, que nem aquela cascavel, ela está deixando bem claro que não é para você ir, né, na direção que você está indo, porque senão coisas ruins vão acontecer. E aí ele compara com o som, com essa pista, né, do som de um mosquito voando à noite no quarto, que a gente escuta e sabe que ele vai atacar a gente, mas talvez o mosquito não quisesse denunciar que ele vai atacar. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o mosquito, especialmente ele voa do lado da orelha da gente, né? Ou seja, ele quer ser escutado. Eu não sei o que significa isso. Eu tenho uma conjectura de que o mosquito está testando para ver se a gente está dormindo de fato, porque se ele passa perto do ouvido e aí perguntar como que ele sabe que aquilo é ouvido, né? Então, enfim, dizem que tem um eco no pavilhão acústico, no pavilhão auditivo ou da orelha, que ele percebe o eco, então ele sabe que está voando perto do ouvido, porque aí ele vai direto no ouvido, né? Impressionante aquilo. Mas enfim, em teoria aqui nesse feijão com arroz, a pista é uma coisa que não era para ser. A gente pega, mas enfim, se não tivesse melhor pro indivíduo lá, ele passaria desapercebido. Então ele fala que pistas são aprendidas, sinais eles são biologicamente codificados. Então a gente já nasce com essa sensação. Bom, eu tive essa experiência com a Cascavel, realmente eu não esperava que o negócio desse um disparo biológico nesse sentido, eu parar mesmo. Um outro evento que aconteceu na minha vida, quando eu morava numa república, perto do bosque de Jequitibá, final da década de 80, na época tinha uma jaula de um leão que ficava bem perto do muro da República, obviamente, do outro lado, né, dentro do bosque. E uma madrugada, uma noite lá eu estava estudando e tinha um cachorrinho latindo durante a madrugada. Aquele latido bem chato, né? Que late lento e devagar e não para mais. E o leão começou a ficar irritado com aquilo, começou a, a ligar o motor dele para dar um rugido e ficava. E é um som gravíssimo, né? Muito grave, parece um terremoto. E o cachorrinho continuava latindo, cachorrinho longe, né? Em outro lugar, sei lá, quadras de distância. E finalmente o leão perdeu a paciência e deu um urro de verdade, mesmo, aquele urro do rei das selvas, aquele que inclusive a gente nunca escuta. É um canhão sônico aquilo, né? O corpo dele inteiro se transforma numa caixa acústica. E acabou todo o som. O cachorro não, como se tivesse morrido, não latiu mais. Nem os grilos faziam barulho mais depois daquilo. Parecia que tinha caído uma bomba atômica, assim, acabou a humanidade naquele momento. E eu, quando estava lá, eu imediatamente levantei. E até a vidraça da República balançou um pouquinho, assim, das ondas acústicas geradas, como se fosse de um desses carros que passam com um woofer, né, um subwoofer bem potente mesmo, que balança as vidraças. O som, o urro do leão fez a mesma coisa. E eu nem lembro quando, eu levantei simplesmente. Ou seja, de fato esse é um sinal, e de fato ele é biologicamente codificado. Assim, do tipo, eu tinha certeza racionalmente que o leão não ia chegar lá, ele estava dentro da jaula. Né? Mas esse é um processo límbico, que está além, mais forte e mais presente, mais forte do que a razão. Né? Bom, vou seguir aqui. Então, identificando sinais, então o sinal tem que ser muito chamativo, né, como as penas
de um pavão para atrair a fêmea. Ele fala aqui também de um urso, né, o Rand, que tem toda uma questão visual também de assustar e tal. Aí ele fala da questão tamanho, né, que sons com aparência grande está relacionado a alguma coisa mais assustadora, uma aparência pequena tem alguma coisa menos perigosa. E eu também, aí que está a questão, tudo isso é muito reducionista, né? É muito bacana, muito interessante, mas a gente não tem que levar o pé da letra, porque é claro que não é assim. Uma cascavel é muito menor do que eu e ela impõe respeito. Ela impõe respeito. Aí ele fala, tá aqui, que sons graves estão, né, frequências graves estão relacionadas a uma massa grande, né? Então você escuta um som grave, você já imagina que é um bicho grande. A mesma coisa, sons agudos pequeno. Ele fala dessa questão do simbolismo sonoro, que foi feito esse estudo aqui em 77, com 28 tipos de aves, enfim, e que isso é corroborado nessa questão da, do pitch, né, o high pitch, é uma coisa calma, uma deferência, ou seja, um cachorro grunhindo, né? É, e claro, tem isso, né? Um som grave, uma coisa de agressão, mas eu não acho, não necessariamente, por exemplo, ele fala aqui, não sei se é nesse ou no outro slide, de uma pessoa que tem a voz grave, então ela impõe mais respeito, uma pessoa que tem a voz fina, não. Mas você vê que o Mike Tyson, por exemplo, né, conhecido por ter a voz bem fina, e você vê a cara do Mike Tyson, até hoje com 60 anos de idade, ele impõe respeito, né? O Anderson Silva também, que chegaram até a fazer um estudo num desses programas de auditório, por que que ele tinha a voz fina, e no final das contas o fonoaudiólogo que analisou lá disse que não é que ele tem a voz fina, ele faz a voz fina, que eu achei aquilo sensacional. E provavelmente a mesma coisa do Mike Tyson. E eu vejo muito em pessoas muito agressivas a tendência de falar fino, é quase como se fosse uma maneira de falar fino para ou para encobrir a violência que existe, a possível destruição que aquela pessoa pode colocar, para se conter, e a gente mesmo, quando em alguns momentos que vai falar, a gente fala antes fino, é quase como antes de uma pessoa ter uma reação agressiva, a pessoa ri, né? A pessoa se coloca, então, ou seja, de novo, o pêndulo duplo, tem essa realimentação que está acontecendo, então, por isso eu queria deixar isso daqui claro com relação a essa. Então ele fala de um estudo que ele fez aqui em 2006 com esse pessoal aqui, que transpondo uma música, músicas transpondo para tons mais graves ou mais lenta, e as pessoas achavam que era menos assim polida, que era menos submissa, que ela é mais assustadora, né? Então eu acho assim, isso é como estar analisando só um dos pêndulos, o de cima, não os dois. Porque os dois é impossível analisar, é caótico, entendeu? Mas a gente tem que levar em consideração isso. Questão também em óperas, né? Os heróis nas óperas sempre são os tenores e os sopranos, e os vilões são os barítonos, os baixos, né? Aí ele fala do trato vocal, né? Tanto das sílabas quanto da frequência, né? Então o U é um som mais grave, mas você pode falar mais com mais intensidade, com menos intensidade, o I também, e ou seja, existe essa modulação. Ele já está de uma certa maneira colocando isso daqui. Existem outras variações, existem outras questões, né? Como ele não vai tão assim longe com esse negócio do pêndulo duplo, que aí seria meio que, enfim, né? É dar um tiro no próprio pé. É, tá, eu vou seguir, estou tentando ir mais rápido, porque olha, estou no 20 e tem mais 50 slides aqui. Mas é interessante, tem coisas bacanas para falar, que nem a questão do sorriso humano, que é uma coisa que existe um enigma, ou existia pelo menos se mostrar os dentes no reino animal é um sinal de ameaça, né? Por que que no nosso caso, o sorriso mostrando os dentes é uma coisa boa. Tanto é que tem até gente que fala que
quando alguém vai tratar com macacos, né, com algum tipo de macaco, o pessoal fala não sorria, não sorria porque o macaco vai encarar, pode encarar o sorriso como uma ameaça e pula em cima da pessoa. Aí ele fala que a questão que tem que quando a gente sorri também, sorriso é um sinal, né, um signal. Então tem também o som do sorriso, que a gente escuta, que são esses músculos zigomáticos que são puxados das bochechas quando a gente sorri, e aí o lábio fica colado aqui mais com os dentes, e isso dá um som que a gente escuta muito em narrador, o narrador está falando e eles falam assim, né? Ah, não sei, tal coisa. Eu estou tentando aqui fazer igual assim, mas eu, um, dois, três, né? Assim, sorrindo, né? Falando, narrando, sorrindo, dá uma impressão mais assim, mais amistosa, não para mim, mas eles tentam, né? Enfim, para mim dá uma impressão de pilantragem. Você está tentando me convencer com sorrisos falsos. Então, o som do sorriso, né? É, é por causa da cavidade, da diminuição da cavidade da boca. E o contrário disso é o pout, né, em inglês, que é o bico, né? Que se faz até inato, né? Um nenê desse que nem falar fala, quando ele está desconfortável, está mal, ele faz um pout, né? Faz o bico. E o bico, quando a pessoa fala assim, já fica naturalmente a voz mais relacionada à tristeza ou raiva, ou, enfim. Ele fala da maneira do hooligan a falar, né? Mulher, normalmente, quando quer imitar homem falando, fala desse jeito, né? Ah, porque não sei o que, tal, porque existe uma tendência masculina de fazer isso. Isso a pessoa fica mais grave, né? A voz fica mais grave. É, Sight and Sound, então ele está falando da tendência multimodal, tal, que quando é um signo, ele está, né, relembrando, recall aqui, né, que aí tem vários sinais, não é só o sinal sonoro, né. Ah, isso é legal. Ele, em 2009, fez esse estudo com 44 não músicos na rua, que eles pediram para cantar, como é que é? Para cantar uma nota aguda e uma nota grave. E eles tiravam fotografia das pessoas fazendo isso. E essa é uma das participantes, obviamente eles pegaram a permissão de se fazer isso. Então, da esquerda, obviamente, a nota grave e a da direita da nota aguda. E naturalmente a pessoa faz esse rosto, especialmente a questão das sobrancelhas. A sobrancelha para cima quando a nota é aguda, a sobrancelha para baixo ou normal quando a nota é grave. Isso é natural, que se vê até em músicos, né? Quando estão tocando, um pianista, né? Ele tem esse estudo aqui de 2006, é dele, não, não é dele, é de outras pessoas, que filmando um pianista, quando ele vai para o agudo do piano, ele levanta a sobrancelha naturalmente, quando vai para o grave, ele desce a sobrancelha. Ah, Aí eles fizeram o estudo contrário, que era pedir para as pessoas lerem um trecho com 31 participantes, um trecho de um texto, que eles não falaram, eles não utilizaram nenhum tipo de. Eles evitaram falar que era sobre agudo ou grave, só para ler um texto, e eles mandavam a pessoa levantar a sobrancelha em alguns momentos, depois baixar a sobrancelha, e naturalmente, quando as pessoas levantavam a sobrancelha, elas falavam mais aguda, elas liam o texto de uma maneira mais aguda. Quando elas abaixavam a sobrancelha, então funciona também dos dois lados, né? Existe o F0 que ele quer dizer é a frequência fundamental, né? Então levantar a sobrancelha faz com que a pessoa naturalmente coloque o F0 mais agudo, né? Vocês podem fazer esses experimentos aí com pessoas, desde que vocês não falam nada de agudo ou grave, você fala, ó, levanta a sobrancelha, lendo uma coisa, agora abaixa a sobrancelha, a pessoa vai falar mais agudo ou mais grave. Acho que é a mesma coisa que ele está falando. Aí ele fala sobre um negócio que é muito legal, que chama cuteness, que é, eu não gosto dessa palavra, mas é fofura, né? Eu prefiro meiguice, né? É um, são alguns sinais, são alguns entendimentos muito básicos. Inclusive tem um vídeo,
Eu acho que eu até coloquei lá no esse aqui esses são os criadores da etologia, tá? O Conrad Lawrence, que já morreu, mas do começo do século, né? 3, morreu em 89. E esse daqui é o Nicholas Tinberger, ele era, acho que holandês e o outro era austríaco e holandês, tá? Mais ou menos a mesma fase. E assim, uma pessoa, apesar de estar bastante velha, mas é muito famosa, que é uma etologista famosa, é a Jane Goodall, né? Que fez um trabalho muito bonito não sei se são chimpanzés ou gorilas, ou ambos, né? Tem uns vídeos lindos assim, né? Esse daqui, que ela abraça esse gorila que acho que ela revisitou um gorila que foi colocado de novo na vida selvagem. Ela visitou, é muito bonito mesmo, é emocionante. E, mas não era isso que eu queria mostrar o vídeo do Dan Dennett, que está aqui como fofo, sensual, doce, engraçado, que é cute, sexy, sweet and funny, o título normal. Eu não consegui achar o título normal e colocaram desse jeito aqui. Mas é muito bacana esse vídeo. Eu coloquei lá na nossa página, que ele explica todos esses disparos nossos. O que faz a gente achar uma coisa fofa, o que faz a gente achar uma coisa sexy, uma pessoa, né, no caso. O que faz a gente achar, ou sentir o sabor doce. São todos disparos evolutivos, né? Não tem nada, ele fala do doce, não tem nada doce, inerentemente doce, são moléculas, né? Com alto teor de energia, de fácil acesso, que a gente interpreta imediatamente como doce. A mesma coisa ele explica sobre o cute. Esse Dan Dennett é um filósofo importante, ele falou bastante também sobre comédia, ele tem um livro, acho que foi o último livro, ele já morreu recentemente, assim, coisa dos últimos, sei lá, 1 ou 2 anos. E ele fala sobre o funny, né? O que faz uma coisa ser engraçada. E a comédia e a música estão muito relacionadas. Estão muito relacionadas. Não sei se vai dar tempo de eu falar sobre isso, mas está muito. Ó, eu coloquei aqui, ó, Dan Dennett, cute, sexy, sweet and funny. Vocês podem assistir depois esse. E é muito divertido também. Ele é uma pessoa, um palestrante muito, muito bom e muito engraçado também. Eu coloquei aqui só para mostrar no Google Scholar, vocês colocaram lá David Huron Ethology, se você tiver interesse, porque eu não coloquei nenhuma bibliografia, nenhuma referência bibliográfica, mas é super fácil de encontrar. Você colocou aqui, ó, sai tudo que ele escreveu, estão todos aí os artigos, está bem fácil de encontrar, tá bom? E esse daqui era um exemplo contrário daquele negócio que ele fala, sons graves são amedrontadores e sons agudos são graciosos. Bom, tem esse apito da morte, Death Whistle, que é um apito asteca, que depois eles agora vendem isso. Eu comprei até um apito desse. O meu é menor do que esse aqui, mas é uma caveirinha também, que eles encontraram em tumbas astecas e não muito tempo atrás eles não sabiam o que era, pensavam que era só um amuleto, uma caveira e tal. Mas aí tem um buraco aqui no crânio que a pessoa assopra, parece que um pesquisador assoprou sem querer e deu um grito horroroso o negócio. Pena que eu não consegui fazer o processo aqui para gravar o som também. Está gravando só a imagem, ele não grava o som do vídeo. Então vocês podem procurar aqui Azteca, Death Whistle, vocês vão escutar. Tem vários vídeos desse. Esse é um só deles. Tem muitos. Tem vídeos ensinando a fazer um apito da morte desse. E é um grito que lembra até assim uma coruja daquelas. Para quem já levou uma revoada de coruja defendendo o ninho, é assustador o barulho que a coruja faz. É amedrontador mesmo. E não tem nada de grave naquilo. É bem agudo e arranhado, né? E esse daqui vai na direção mais de um grito humano. Parece uma pessoa gritando naquela extensão vocal. Deixa eu voltar aqui para minha. Onde é que eu estava? Oi, gente. Ah, tá aqui. Que ele vai falar mais à frente do que faz uma coisa ser cute, ser fofa, né? Que nem esses dois gatinhos e tal. Que é
ele fala do trato vocal da idade. Então uma criança na faixa sei lá, de 0 até menos de 12 anos, o tamanho desse trato vocal aqui é mais ou menos de 8 centímetros. E depois, conforme a gente vai crescendo, vai ficando na faixa de 16, ele fala mais ou menos, que é a média de um adulto. E isso faz aquela voz, ele até coloca aqui, 8 centímetros, que dá mais ou menos uns 2.000 Hz de ressonância. Só que esse apito da morte é também nessa faixa. E a mesma coisa que também uma criança rindo e tal, é super gracioso, mas chorando é terrível, né? Assim, dá um, especialmente para os pais, assim, quando querem saber o que está acontecendo, qual o problema que a criança chora e não para de chorar, então dá um desespero terrível. Então isso pode caminhar nesses dois locais. Não vai ter nada de cute, uma, uma criança chorando, né? E é também nessa mesma frequência. Então variam questões como o som não vai ser melodioso, ele vai ser arranhado, vai ser áspero, e aquilo muda completamente. Aí ele fala dessa cantora Ellen Kane, né, do começo do século XX, lá, que ela foi até inspiração para essa Betty Boop, né, que era um cartoon lá que tinha essa mistura entre um rosto infantil e um corpo, né, de uma mulher sensual e tal. E essa Ellen Kane, ela era muito pequena, ela tinha uma cabeça pequena, tinha uma boca pequena, e a voz, ele toca um trecho dela cantando, era bem infantil, assim, e considerada cute, né? Até hoje é considerado. Então ele fala sobre esse negócio, né? Que esse som, no final das contas, acaba disparando na maioria das pessoas essa vontade de cuidar, né, de nurture, de protective behavior, aquela coisa toda, né? Que aí eu falei, há controvérsias, né? Um som áspero com uma coruja gritando, protegendo o ninho, uma criança chorando, o apito da morte também são, né, estão nessa frequência, só que tem características sonoras, né, de aspereza, né, e outras questões, ou de intensidade, que fazem o oposto. Então, novamente, o pêndulo duplo, né? Aí ele fala o som do sarcasmo, ele toca um trecho até de um saxofonista fazendo um som sarcástico num saxofone, e aí ele fala que chega também, que tem as características também do som, quando a pessoa está com essa cara de contempt, né, assim, de estar né, com nojo, com desgaste, né, de alguma coisa, o nariz, né, que fecha o nariz e a boca fica esse pout, que essa combinação dá uma sonoridade, dá um timbre na voz que tem a ver com isso, né, que essa pessoa aí, não sei o que, é o jeito de colocar o nariz e a boca, e isso pode ser, ele coloca o George Bush fazendo uma cara, parece uma cara mais idiota do que uma cara de sarcástica, né? Tem exemplos melhores por aí. Ahn, enfim, eu vou deixar isso daqui para se ver aí mais à frente. A questão é só assim que ele está colocando essa questão emotiva basal, né? Primeiro pêndulo lá. Essas questões básicas que podem realmente significar, mas a emoção musical vai muito além disso, né? Aí ele fala das expressões e das vozes e... Espera um pouquinho, deixa eu dar uma lidinha aqui. Ele está meio que assim, rememorando, né, o Pounting, né, o bico, né, que tem essa característica aí de tanto visual quanto auditiva, né, dos componentes que consistem com que o Pout faz com que a cavidade bucal fique mais alongada e enfim, e aí dá esse som característico. Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se tem. Nossa senhora, tem um monte de coisa. Eu queria mostrar um aqui que ele tem, que então é interessante isso, que é a diferença entre tristeza e grief, né, que é alguma coisa trágica aconteceu, como uma morte de alguém que está lá
sofrendo por uma tragédia, né? E aí ele vai construindo isso para mostrar que o sadness, né, que a tristeza, é um cue, é uma pista, porque a gente pode confundir facilmente alguém que se está triste ou está só com o rosto relaxado, né? E isso, consequentemente, também na música. Então, tem músicas de reverência, músicas, por exemplo, New Age. Tem gente que acha que a música New Age é triste, outros acham que não, ela é uma música de relaxamento, meditativa. Ele dá esses exemplos aí. Aí o Sorrow, né, a música realmente triste, pesarosa, não, ela é, e obviamente também os sinais aqui, é um sinal, ela é multidimensional e ela é uma, ela é uma, de fato, é difícil pensar em português e inglês ao mesmo tempo, ela é um sinal, né, um signal, não um cue, né, e aí ele fala as características da voz triste. Deixa eu ver onde que eu tô. Tô no 59, tem mais 11 slides. É, que a voz vai ser mais quieta, vai falar mais lentamente, vai ter um pitch mais grave, enfim, essas coisas. E aí ele foi. Tem um monte de artigos que falam de cada uma dessas características aqui que foram estudadas e tal. Bacana, é um material bom aí para quem quiser se enveredar nesse caminho aí de estudo, né? Mas aí tem essa ambiguidade da, do que é triste, né? E as pessoas normalmente elas não concordam naquilo o que é triste. Então ele fala aí, né, de aquilo que eu já tinha falado, a questão de uma música de repente é triste para alguns, mas é relaxante para outros e tal. Um, deixa eu ver aqui. Sound of Low Arousal. Bom, enfim, nossa senhora, muita coisa mesmo. Desculpa estar me enrolando aqui, é porque se eu fosse fazer isso mesmo, eu ia gastar umas 2 horas lendo todos esses daqui. Eu estou tentando mostrar as coisas mais interessantes, o ponto principal, que nem essas duas imagens aqui, elas foram alteradas, né, por computador. Uma eles deixaram a cara menor, a da esquerda, e outra eles deixaram o rosto, né, o rosto mais alongado. E aí mostram para as pessoas, e tem lá o estudo aqui que foi feito desse NET de Martinez 2009, que a maioria das pessoas acha o rosto da direita mais triste, e o rosto da direita menos triste, né, mais alegre. E isso acontece de fato fisicamente, quando a gente está mais triste, a gente alonga, a musculatura do rosto relaxa, a gente alonga, né? E aí ele fala, mostra de novo aquele menino, que ele fala que esse menino ele foi utilizado pelo fotógrafo, ele até, não sei se ele não coloca o nome do fotógrafo, acho que não, ele só fala mesmo, que na verdade ele não tá triste. Ele pediu para esse menino fazer um rosto neutro, completamente neutro. E aí ele fala até da questão em ônibus, né, pessoas no ônibus, transporte público ou no metrô, todo mundo triste no metrô, todo mundo triste no ônibus, mas ele fala, talvez não estejam tristes, eles estão só assim inertes, né? Eles não estão querendo fazer contato com ninguém, eles estão quietos, estão lá, né? Provavelmente com um pouco de sono e tal coisa. Então, mas a gente interpreta, né? Como se fosse triste, né? Então, especialmente porque existe uma tendência pessimista a nossa interpretação do mundo e é uma coisa, é um disparo evolutivo, porque o pessimista tem mais chance de sobreviver do que o otimista, né? Ele tem que sempre que estar preparado para alguma coisa ruim acontecer, né? Esta é o penúltimo slide. Então ele fala que então a sadness a tristeza não exibe, né, uma característica acústica distintiva, né? Então ele fala novamente lá das músicas meditativas e tal, né? Já tinha falado antes aquela exceção búlgara, né, que
Na Bulgária a maioria das músicas tem, aliás, não é só a maioria, eu ouvi falar que todas as músicas são em tom menor. Não existe música em tom maior, assim, então ninguém acha que tom menor é triste. É simplesmente normal, né? Então, ele, ele chega, eu não sei porque, ele acho que só fala, ele não continua, porque ele teria que continuar, porque ele falou do triste, mas não falou do grief, do desespero. E aí ele chega à conclusão aqui, falando pelo menos que tristeza é uma pista, né? A gente pode se confundir, mas o grief, né, a tragédia, ela é um sinal, assim, porque a gente não pode errar se uma pessoa está com todos os sinais de tragédia, né? A gente tem que ser capaz de identificar isso, mas a tristeza não é tão importante assim. Então, enfim, é a conclusão que provavelmente deve estar em algum dos artigos dele. E com isso eu encerro essa minha preleção aqui. Então tá bom, um abraço para todos, até uma próxima oportunidade.